de Deus, é um homem que era o mais rico do Oriente, né? Mas ele passou por uma prova que só Deus dá causa, né? Mas quando você lê o capítulo 42, você vê a vitória que ele teve, foi o dobro, né? De tudo que tinha, em todo sentido, né? Jó 39, a partir do verso 1, diz assim: sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? Observaste as servas quando dão suas crias? Contarás os vezes que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se curvam, produzem seus filhos e lança de si as suas dores. Seus filhos enrijam, cresce como trigo e sai, e nunca mais torna para elas, né? Vamos poder aceitar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, há um tempo para tudo propósito na vida daqueles que servem a Deus. Nós temos uma memória de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E uma coisa o apóstolo Paulo escreveu: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é um novo pensar, é um novo agir, é uma nova caminhada, agora sob o comando de Cristo Jesus, do qual nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E ele diz que uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e seguindo para o alvo. O nosso alvo, irmãos, em primeiro lugar, é o Senhor Jesus Cristo. Pois no dia que nós o aceitamos, fizemos uma aliança com Deus, ali nós começamos a trilhar um novo caminho, uma nova caminhada, né? Então, irmãos, muitas e muitas pessoas, elas estão presas ao passado. O passado, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, ele não foi um bom passado. Foi uma época de frustração, uma época de tribulação. E a maioria das pessoas hoje que estão na igreja, com exceção daqueles que nasceram no lar evangélico, a maioria das pessoas, elas vieram pela dor. Ela estava vivendo um momento de aflição, no fundo do poço. Mas o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aqui o Senhor Jesus está convidando as pessoas que andam com a vida nesse mundo contemporâneo, com a vida difícil de se levar, com um fardo pesado, mas ele convida para ele mudar esse fardo e te dar um fardo leve. Irmãos, aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, ele tem que largar o passado para trás. É igual a pasta de dente quando sai do tubo, ela sai de lá para nunca mais voltar. E assim tem que ser a nossa vida com Deus. Aquele que pegou no arado
667 diz: mas agora eu conheço a tua lei. Quer dizer, ele testemunhando que foi bom ele ter passado pelaquela aflição, porque em decorrência das suas aflições ele veio ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, é igual a água, irmãos, e óleo, ela não se mistura, né? E nós temos que deixar as velhas práticas, né? Agora, no momento que nós aceitamos, começa, né, às vezes as aflições em casa, a oposição dos familiares, dos amigos, né? Isso é normal, né? Se o mundo ele é seu amigo, o amor de Deus ainda não está em você. Mas se o mundo te odeia, se o mundo te critica, aí vocês podem ter certeza que você está no caminho certo, né, irmãos? Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Irmãos, a humanidade ela não enxerga um camelo na cabeça deles, mas enxerga um mosquito na nossa cabeça. É por isso que nós temos, né, que dar bom testemunho, né, irmãos? Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para defeito de A, de B, C, mas olhar para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, E Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, como está escrito no livro de Jó, né, irmãos? Quando as cabras monteses, ela lança de si as suas crias, e ela nunca mais volta ali para o ventre da sua mãe. E assim, irmãos, tem que ser a nossa vida com Cristo. Desde o dia que nós abraçamos o Evangelho, nós, irmãos, chova ou passa sol, tem aflição, tribulação, seja lá o que for, que venha a tempestade, mas os irmãos podem ter certeza que o Senhor Deus, Ele está no controle de tudo, e você pode ter certeza que Ele tem cuidado de mim e de você, né? Enquanto a igreja estiver aqui na terra, Ele tem cuidado de nós. Irmãos, algum tempo atrás, o irmão lá em Tocantins, né? Ele estava evangelizando ali numa praça ali da cidade, e ele, ao evangelizar ali, o cidadão se dirigiu para ele e, sem mais sem menos, deu uma bufetada que ele caiu como um frango. Ele se levantou, não revidou, e posteriormente aquele moço, né, que agrediu aquele irmãozinho que estava pregando, ele foi pescar. E ele ali adentrando dentro de um barco, de um certo trajeto, o barco veio a virar. E ele estava em dois. E aquele moço caiu ali na água, e as piranhas o devorou. E aquele outro, o seu amigo, não teve nada. Agora por quê? Será que a carne dele era uma carne melhor, mais saborosa? Era filé mignon e o outro viva? Não! Ali, irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Aquele que tocar naquele que Deus escolheu, naquele que Deus chamou. Glória a Deus. Porque nos diz a palavra de Deus que não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que escolheu a nós. E Ele, quando Ele Deus, chegou